que sejam verdadeiras. Talvez porque ela não esteja produzindo fenômenos físicos, como aconteceu em aparições do passado, que foram reconhecidas mundialmente. Hoje, nesta terceira parte desses trabalhos, vamos visualizar a Mãe do Mundo através de seus aspectos e através de seus grandes poderes. Para reconhecê-la, necessitamos estar em um estado de fé, sinceridade e entrega. Muitos perguntam, não, como faço para vê-la? Por que só alguns as veem? Ela está aqui para todos, mas os que a veem devem estar num estado de fé, de sinceridade e de entrega um pouco maior do que os outros. Mas a fé deve ser pura, simples e perfeita. Não deve ser uma fé egoísta, cheia de ambições por receber favores, ou uma fé com orgulho e com vaidade pela fé existir. A Mãe Divina é percebida por aqueles que nada desejam, a não ser tornarem-se puros, e a não ser aqueles que entregam sua vida para que a vida toda se aperfeiçoe. Então são condições que nós podemos preencher para vê-la. Quanto maior for a fé, quanto maior for a sinceridade e a entrega, mais teremos proteção para que este encontro com ela se dê. E quem não precisa de proteção hoje em dia? Todos. Principalmente proteção de si mesmo. Sermos protegidos daquela parte nossa que reage, que foge das coisas superiores. A personalidade e a alma humanas são ligadas às leis materiais e a tudo o que pertence à vida terrestre. E necessitamos estar unidos a essa grande força universal que para nós vem se apresentando como Mãe do Mundo. Para sairmos um pouco deste materialismo, porque dentro deste materialismo não podemos estar diante de coisas sutis com consciência. A Mãe do Mundo tem várias formas de ser ou de se mostrar, que podem ser conhecidas quando estamos bem identificados com aquela consciência maior, não? Que chamamos de Deus, consciência única. Na Índia, essa região do planeta, que outrora foi das mais espirituais, na Índia se dizia que a Mãe do Mundo, na sua forma de ser transcendente, se mantém acima dos mundos. E desse nível da sua existência, nós nada sabemos dela. Então, esta Mãe do Mundo tem várias formas de ser. Na sua forma transcendente, na sua forma que diz respeito ao cosmos como um todo, disso não podemos percebê-la. Mas além dessa sua forma transcendente, ela tem a sua forma universal de ser. Aí já está mais próxima de nós. E essa Mãe, na sua forma universal, é aquela que cria todos os seres e, segundo os indianos, é aquela que sustenta e dirige milhões e milhões de processos e de forças.
como é onipresente, ela dirige todas as forças que se possa imaginar. Mas, além dela ser transcendente e universal, ela tem uma forma de ser individual. E é nessa forma individual, como se fosse um indivíduo, é que ela está próxima de nós. E ela está próxima de nós e está entre nós, porque ela individualmente está sendo a mediadora entre a nossa consciência terrestre e a consciência suprema, a divindade suprema, que é um plano de consciência sutil, muito sutil. É nessa sua manifestação individual que a reconhecemos. E, portanto, ela está aparecendo porque está na sua forma individual. Então, o poder supremo que move o cosmos, o poder que move o cosmos, flui e se manifesta em toda a criação, não só para nós, se manifesta em toda a criação por meio da Mãe. Assim, por meio da Mãe, flui sobre a Terra e flui sobre a humanidade esta consciência do Supremo. Nós jamais poderíamos imaginar uma coisa destas. A presença da Mãe é que nos dá essa possibilidade de sabermos que existe algo supremo. A presença da Mãe, como consciência, possibilita que em nosso planeta o poder supremo do cosmos possa estar atuando de forma que a gente possa conhecê-lo. Mas veja, é preciso estar muito atento a essas coisas todas. Ela está presente como intermediária, então pode-se, sim, sentir a presença de Deus. Ela está presente para isso. Quando na antiguidade muitos seres humanos se ocupavam da vida do espírito, sabiam que nada pode acontecer sem que a Mãe do Mundo participe. Veja, isto dá para entender do que se trata. Nada pode acontecer, nem o cair de um inseto pode acontecer sem que ela tenha participação. Porque isso é uma consciência à força, onipresente e que pode tudo, onipotente. A natureza, por exemplo, essa natureza que nós conhecemos, a natureza é o seu aspecto mais externo. Veja que não é complicado imaginá-la. Você olha a natureza, este é o aspecto mais externo da Mãe do Mundo. E esta natureza é sempre reconhecível. E se nós a observássemos, estaríamos realmente fazendo uma meditação. A Mãe organiza todas as operações da natureza e está presente em todas elas. A natureza é uma das suas vestes, que podemos ver com os nossos olhos físicos. Então, praticamente nós todos estamos vendo a Mãe do Mundo. É só olhar a natureza. É uma veste dela, a sua veste mais externa. Nem sempre podemos compreender por que na natureza certas coisas acontecem. Se é a veste externa da Mãe do Mundo, como podem acontecer certas coisas? São reações da natureza, que são sempre devidas às coisas que desarrumamos. E desarrumamos de tal modo
que depois é necessária uma ação drástica, por vezes forte, para recolocá-las no lugar. Nós precisamos compreender a mãe do mundo. Então a natureza está apresentando uma forte reação, aquilo está pondo alguma coisa no lugar. E nós teríamos que fazer um exame de consciência. Em que sentido colaboramos para aquilo estar fora do lugar? Então qual é a minha responsabilidade neste furacão? Qual é a minha responsabilidade neste terremoto? Existem aspectos da mãe do mundo dos quais nós deveríamos nos aproximar para colaborar com eles e ajudarmos em certos momentos planetários. Em certos momentos planetários que se aproximam, seria muito bom se nós estivéssemos colaborando com certos aspectos. E aqui vamos ver, não? Dizem os que percebem a mãe do mundo que a humanidade é uma das principais causas das reações da natureza. E aqui no jogo terrestre, tudo que acontece aqui nós chamamos de jogo terrestre. Aqui no jogo terrestre, 4 grandes aspectos da mãe representam grandes poderes. E esses aspectos dela nós podemos perceber e nos deixar evoluir por eles. O primeiro aspecto dela é a sabedoria. O segundo aspecto é o vigor. O terceiro aspecto é a harmonia. E o quarto aspecto é a perfeição. Vejam, nós estamos falando de aspectos aqui no planeta Terra. Nós estamos falando no cosmos, porque lá as coisas são um pouco transcendentes para nós. A não ser que estejamos tão em contato com tudo isto que comecemos a perceber um dia. Nós teríamos que, por exemplo, estarmos atentos e vermos esses 4 aspectos em tudo que existe. Embora pareça incrível, existe sabedoria em tudo. Existe vigor em tudo. Existe harmonia em tudo. E existe perfeição em tudo. Até no que é defeituoso, existe perfeição. Porque isto é um aspecto da mãe. E nós teríamos que estar atentos para ver sabedoria, vigor, harmonia e imperfeição em tudo. Em todos. Porque, sendo eles a mãe, são universais, são planetários e são individuais também em nós. Vejam como ela está próxima. Temos que aprender a ver esses aspectos em todas as coisas e em todos os seres, para começarmos a ver a mãe do mundo. Mas, como somos críticos, somos separatistas, será que conseguiremos ver algo neste mundo como sábio, como vigoroso, como harmonioso e como perfeito? Temos que trabalhar um pouco. Mas esses aspectos existem de forma total na consciência maternal pura que ela manifesta. Mas será que nós queremos nos sentir seus filhos? Veja como vamos nos sentir seus filhos. É ir desenvolvendo esses aspectos. A uma certa altura você se sente filiado. Se formos nos purificando e nos dispondo, começaremos a ver a sabedoria, o vigor, a harmonia, a perfeição, mesmo que parcialmente. Vejam como é simples. Na sabedoria,
ela é calma, ela é serena, ela é compreensiva, ela é benigna. O seu amor é inexaurível e percebemos isso na sua presença em qualquer circunstância. O amor está presente em tudo, porque ela é onipresente. Cabe nós vê-lo. É majestosa. Ela reina sobre qualquer situação. Não como autoridade. Quando se diz que ela reina, não se quer dizer que ela é autoritária, mas como benfeitora e como protetora. Na sua grandeza, ela paira sobre tudo que existe. Tudo que existe tem a grandeza dela. Esta grandeza, não esse manto, como alguns chamam. Mesmo que no mundo das formas certas coisas pareçam pequenas, a grandeza dela está nessas pequenas formas. Ela trata as coisas pequenas da mesma forma como trata as que nós chamamos de grandes. E também ela nos trata como trata os anjos. Tudo isso é a sua sabedoria. Agora vamos ver o segundo aspecto, o vigor. Porque a sua presença esplendorosa e irresistível tem o que chamamos de humor guerreiro. Humor guerreiro, nesse sentido, não é muito bem o que o termo diz para nós. O humor guerreiro dela é aquela ação de guerreira sem ferir, porque ela está dentro do inimigo também. Quando se diz que ela está lutando com uma força que é um inimigo, ela usa esse termo nas suas mensagens. Mas ela está dentro do inimigo também. Ela tem uma vontade onipotente, por isso, quando afirma que nos salvará, nisso há uma infinita verdade, uma inacreditável verdade. Em nosso mundo, ela representa um ritmo impetuoso nesse seu aspecto vigor. E nesse ritmo impetuoso, ela faz certas coisas acontecerem. Às vezes, usando uma força capaz de sacudir o mundo. Sacudi-lo para liberá-lo de algum entrave para a sua evolução. Como harmonia, apresenta-se sempre viva e ao mesmo tempo doce e maravilhosa. Para quem a vê, muitas almas a veem. Às vezes nós, como seres humanos, como egos, não estamos vendo, mas a nossa alma está vendo. Porque ela, no seu aspecto de harmonia, ela se mostra às almas. E como harmonia, ela é o retrato da beleza, é um ritmo delicado, dentro de uma opulência infinita e sutil, como viam os indianos. Os indianos foram muito devotos dela. Essa harmonia tem uma força de atração que, se um de nós é por ela atraído, não conseguirá jamais recusar-se. Se ela usar a harmonia conosco, nós não podemos recusá-la, não conseguimos. E sua graça
é inocente e cativante. E por ser inocente, pode tentar nos atrair. Agora, o seu aspecto perfeição. Como perfeição, a Mãe do Mundo mostra um conhecimento íntimo e perfeito de todas as coisas. Tudo o que percebe de nós vai muito além do que nós reconhecemos de nós mesmos. Então, na sua perfeição, ela está vendo em nós o que nós jamais veremos. Conhece não só o nosso consciente, como também tudo o que nos diz respeito, tudo o que desconhecemos de nós. Ela conhece de nós tudo o que jamais conheceremos. E como perfeição, trabalha de forma cuidadosa com a nossa alma e com o nosso espírito, sem cometer erro algum conosco e sem humilhar as nossas fraquezas. Veja que perfeição. E nesse trabalho, ela é perfeitamente quieta e exata em todas as coisas. Assim, os seus filhos clarividentes a enxergam no plano da consciência. Vamos resumir para começarmos a ver alguma coisa. Como sabedoria, ela estabelece grandes linhas e junta todas as forças existentes no planeta. Não existe força no planeta que ela não esteja contendo. Como vigor, ela aciona energia e ímpeto de forma completa para cada circunstância. Em cada circunstância, ela aplica um vigor. No voar de um mosquitinho, ali tem o vigor dela. Como harmonia, descobre sempre novos ritmos, novas medidas para as suas ações. É inconcebível uma ação da Mãe do Mundo que se repita. Cada mínimo movimento é sempre novo. Veja que escola de criatividade, hein, que teríamos. Como perfeição, preside a organização de tudo de forma detalhada, combinando todas as forças e sendo infalível nas suas realizações. Pode-se imaginá-la trabalhando em uma pequena célula? Ainda como perfeição, manifesta a técnica exata para todas as coisas se moverem ou se aquietarem. Não sei se vocês já observaram o vento, quando ele começa a se mover, quando ele está ativo e quando ele vai se aquietando. Tudo aquilo é a perfeição dos movimentos da Mãe. Vamos permitir que a Mãe do Mundo nos trabalhe, porque ela tem respeito pelo nosso livre-arbítrio. Todos esses termos que pronunciamos, que tentam nos dar uma ideia dos aspectos da Mãe do Mundo, são sugestões para nós. Mas como vimos, os aspectos que ela manifesta em todo o cosmos, esse nós desconhecemos. Vamos desconhecer por muito tempo. Porque não suportaríamos a sua vibração. Todos esses aspectos que ela manifesta aqui na Terra para nós, todos esses nós suportamos todos. Mas os cósmicos não.
Neste planeta, e para nós, como humanidade terrestre, quando esses aspectos tiverem se manifestado e nós os tivermos notado, recebido e vivido, então nós passaríamos por uma grande transformação como humanidade. Então a transformação da humanidade está aí, estaria acontecendo numa proporção muito maior, mas precisaria que a gente aceitasse, que a gente entrasse nisso. E se nós fôssemos entrando nesses aspectos, outros poderes da Mãe viriam para elevar este movimento terrestre e o movimento da humanidade a níveis além da nossa consciência atual. Quando isso acontecer, ela se revelará de forma que a natureza humana se transmute, sem que seja necessário esforço algum. Mas para a natureza humana ser transmutada sem esforço, precisa que a gente ame esses aspectos e que a gente viva esses aspectos, que a gente viva nela. Ela vai nos mostrar um dia um tipo desconhecido de ação sobre a Terra, para que nós possamos, como humanidade, deixarmos de ser destrutivos e equilibrarmos nossos atos sem fazermos o mal que não queremos. Paulo de Tarso, que vocês conhecem, não? São Paulo, nos mostrou nas suas epístolas que não fazemos o bem que queremos, mas que fazemos o mal que não queremos. Veja como precisamos da Mãe, hein? Veja, nos noticiários destes dias está sendo comunicado que na maior cidade deste país cortaram mais de 70 mil árvores nos últimos 15 anos. Isso na maior cidade do país. Estas árvores que sombreiam as ruas e que dão oxigênio para nossos corpos, foram mais de 70 mil cortadas numa cidade já poluída e que sem elas pode se tornar mais insalubre. Esse é um exemplo do que fazemos como oposição ao trabalho da Mãe do Mundo. Ela estava, de uma certa forma, nessas 70 mil árvores. E nós as cortamos. Veja como estamos diante do trabalho dela, diante do seu trabalho externo. Se agimos assim, diante da obra externa, como poderemos colaborar na sua obra interior, dentro de nós, em nossa alma, no nosso espírito? Vejam como precisamos de redenção. No trabalho anterior, vimos um pouco a respeito de redenção. Como temos livre-arbítrio que foi dado a nós pela criação, a Mãe do Mundo não irá nos transformar à força. Mas se desejarmos mesmo a transformação, 3 pontos cabe nos desenvolver o quanto antes dos tempos finais. O primeiro ponto seria nos tornarmos conscientes do que nos rodeia. E, nos tornando conscientes, nos responsabilizarmos pela nossa parte. Qual terá sido a nossa parte no corte dessas 70 mil árvores? O que teremos feito, cada um de nós, para isto poder ter acontecido? Temos que nos tornar conscientes, hein? O segundo ponto
é nos tornarmos flexíveis para podermos absorver tanto amor dessa presença. Cabe a nós sermos flexíveis, porque quando este amor não conseguir chegar, nós temos que nos flexibilizar. Temos que renunciar a alguma coisa. E o terceiro ponto é nós nos tornarmos entregues à evolução superior, sem oferecermos resistências. Ela está aí, como evolução superior. O que estamos esperando? Então, os 3 pontos: consciência, flexibilidade e entrega sem reservas. São 3 pontos que vamos levar para refletir sobre eles: consciência, flexibilidade e entrega. Estados que podemos cultivar e que podemos desenvolver, segundo ela, na prática da oração. Mas oração sincera. E como temos visto, feita com o coração. Não oração feita só com a mente ou com a palavra, mas com o coração. Orar com o coração, não só com a mente ou com as palavras. Orando, vamos chegar a uma certa consciência, a uma certa flexibilidade, a uma certa entrega. Eu vou ler uma frase dela que diz o seguinte. Ela nos disse isso no dia 23 de agosto do ano passado. Ela disse: os primeiros patriarcas semearam o legado para os povos, mas a humanidade adormecida caiu. E o Pai me encomendou resgatá-la. E eu devo resgatá-la de onde ela vive há séculos. Nos próximos estudos, que serão em 2 próximos domingos, 7 e 21 de outubro, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, não? Veremos o que significa a Era da Mãe do Mundo, que vários instrutores mundiais anunciaram. E assim poderemos colaborar mais diretamente com essa nova etapa do planeta e da nossa vida. Porque está se anunciando a Era da Mãe do Mundo. E talvez por isso estejamos fazendo esta série de estudos sobre a Mãe do Mundo. Porque a era dela está aí, está entrando. As pessoas que quiserem enviar perguntas para esta série de estudos sobre o tema da Mãe do Mundo, podem enviá-las para o e-mail perguntas@comunidadefigueira.org.br. Mande as suas perguntas, porque aí nós vamos apontando as coisas que mais podem dizer respeito a vocês, nesses momentos tão críticos do planeta. Porque como a Mãe é onipresente, eu tenho fé e sei que todas as perguntas vão ser respondidas. Muito obrigado pela atenção, não é? E até o dia 7 de outubro. Obrigado.